Fala galerinha, sou Felipe Bruni aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar como foi a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou com a vitória do Cruzeiro fora de casa 2-0 para cima do Grêmio, hein? O Cruzeiro entrou no G6 e o Grêmio segue na zona de rebaixamento, hein? O Grêmio teve a sua segunda derrota seguida. O Vasco, no estádio São Januário, venceu o Corinthians por 2-0. O Vasco engatou a terceira vitória seguida, assumiu a 11ª posição, enquanto o Corinthians segue na zona de rebaixamento. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense perdeu em casa 3-1 para o Bahia, resultado esse que fez o Furacão despencar para a 8ª posição. Já o Bahia voltou para o G4. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1 no Allianz Parque, resultado que fez o Palmeiras assumir a vice-liderança. Já o Atlético Goianiense é o vice-lanterna, está na zona de rebaixamento. O Flamengo perdeu para o Fortaleza em casa, chegou ao segundo jogo sem vitória e despencou da liderança, caiu para a terceira posição. Já o Fortaleza engatou uma sequência de 2 vitórias seguidas e assumiu a 7ª posição, agora de olho no G6 do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos na rodada também o empate 1-1 do Criciúma com o Fluminense. O Criciúma segue um pouquinho longe da zona de rebaixamento, abrindo 5 pontos de vantagem para o Corinthians. Lembrando que o Criciúma tem 2 jogos a menos do que o Corinthians e o Fluminense segue numa situação amarga no Campeonato Brasileiro. O time é o lanterna, com apenas 8 pontos em 16 jogos e apenas uma vitória em 16 jogos. O Atlético Mineiro, com um jogo bastante recheado de polêmicas, venceu São Paulo por 2-1. Com a vitória, o Atlético Mineiro voltou para a 10ª posição, com 21 pontos no meio da tabela, e voltou a vencer depois de 3 jogos sem vitória. Já o São Paulo, depois de 4 vitórias consecutivas, o São Paulo perde para o Atlético Mineiro e cai para a 5ª posição. O Vitória no Barradão perdeu para o Botafogo 1-0, resultado este que mantém o Vitória próximo da zona de rebaixamento, com a distância de 3 pontos para o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Já o Botafogo, contando com a derrota do Flamengo, o Botafogo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e engatou a terceira vitória seguida. O duelo entre Red Bull Bragantino e Internacional e o duelo entre Cuiabá e Juventude foi adiado, porque Internacional e Juventude ainda tem que fazer aqueles jogos pela Copa do Brasil e por isso esses 2 jogos da rodada foram adiados.